Ok, brigadão, Florzinha. Nós vamos então dar continuidade ao estudo do nosso Livro dos Espíritos. Nós estamos estudando da terceira parte, Lei de Conservação, no capítulo 5. Nós tínhamos visto o primeiro item, o instinto de conservação. Falamos ali um pouquinho sobre dois pontos que Kardec destacou, sobre o instinto de conservação relacionado com a lei da natureza, e a gente teve a oportunidade de fazer uma análise profunda sobre leis que nós desconhecemos, mas que nem por isso deixam de reger a nossa vida. E depois a finalidade desse instinto de conservação relacionado com a necessidade de aperfeiçoamento que todos nós temos, que isso também vem de um modo instintivo para nós, que o homem naturalmente faz de tudo para poder se preservar. Primeiro movido pelo instinto, depois movido pela inteligência e finalmente movido pelos sentimentos, não pelas emoções, mas pelos sentimentos, que denota um estágio mais avançado no seu desenvolvimento espiritual. E agora a gente vai trabalhar um pouquinho nos meios de conservação, algumas colocações bastante interessantes e bastante realistas também, para o nosso uso nos tempos atuais, que Kardec, junto com os espíritos, tiveram a oportunidade de analisar para todos nós. Eu estou preparando um vídeo para colocar aqui na sala, mas ele não se converteu ainda, ele está aqui sendo processado pelo Pautalk. Então provavelmente a gente não vai conseguir usar hoje, mas amanhã, no próximo encontro nosso, na terça-feira que vem, a gente certamente vai utilizá-lo, porque ele traz informações sobre essa questão da utilização dos recursos naturais para todos nós, e também da desigualdade que há no nosso mundo de hoje, as consequências disso interferindo no nosso progresso. Mas a gente já começa na questão 704, a gente está no item 2, meios de conservação. Filhinha, pode começar a colagem, por favor. Bom dia, pessoal que chegou. 704, Kardec pergunta: Deus, dando ao homem a necessidade de viver, sempre lhe forneceu os meios para isso? Isso porque, quando nós estudamos nas leis naturais, e principalmente no item anterior, que fala sobre o instinto de conservação, se é um instinto, ele faz parte da nossa programação mental. Nós agimos de todas as formas possíveis para poder preservar a nossa vida, salvo em situações patológicas, quando o homem se sente desgostoso com a sua existência terrena, e aí então ele procura uma fuga. Mas dentro da nossa natureza, dentro da nossa vivência normal, nós fazemos de tudo para nos preservarmos. Até mesmo nas situações extremas, como dissemos há pouco, no caso, por exemplo, do suicídio, o espírito tem que ser tomado de coragem para poder agir contra si mesmo. E se ele precisa de coragem, significa que tem alguma coisa dentro de sua consciência, dentro dele, que o impede de fazê-lo. Então ele precisa planejar, ele precisa se fortalecer, precisa de muitas vezes de assistência para poder fazer com que isso aconteça. Então ele pode até violar essa lei natural, mas ele faz contra a sua natureza, faz contra a sua vontade. Então, sendo essa necessidade de conservação, essa necessidade de sobrevivência parte do nosso instinto, sendo um dos atributos da lei natural, Kardec perguntou de modo interessante: já que Deus nos disse que nós temos que viver, o que nos ofereceu exatamente para isso? Já que a nossa vida biológica depende de uma série de recursos, depende de água, depende de alimentação, depende de abrigo e depende de energia, no mínimo, para que ele possa ter uma vida estável, para que ele possa ter uma vida duradoura. E aí, então a gente pergunta onde ele encontra todos esses recursos. A Shanri colocou sempre para que a humanidade encontrasse o necessário para a conservação da espécie, Então, sempre nos forneceu. A pergunta é: onde se encontram esses recursos e de que forma que nós podemos encontrá-lo? Aqui, então, os espíritos respondem para nós
de uma forma simples, mas que traz para nós reflexões bastante profundas. Sim, sempre forneceu meios para isso. E se ele não os encontra, é por falta de compreensão. Deus não podia dar ao homem a necessidade de viver sem lhe dar também os meios. É por isso que faz a terra produzir, de maneira a fornecer o necessário a todos os seus habitantes, pois só o necessário é útil, o supérfluo jamais o é. Quando a gente fala da natureza, dos recursos naturais, isso hoje é estudado em várias cadeiras acadêmicas, quando trata da exploração da natureza, da extração mineral, da extração vegetal, da agricultura, da pecuária. Então são várias cadeiras da ciência que tratam desse assunto, fazendo com que a terra se torne mais produtiva, que os recursos que ela nos oferece sejam recursos que possam ser empregados nas diversas áreas da nossa existência, né? Como por exemplo, na alimentação, a gente tem a agricultura, que hoje já não é mais naquela época, como na época dos homens primitivos, quando eles viviam da coleta. Então eles andavam como nômades, né? Eram nômades, andavam de região em região, explorando os recursos que aquela região oferecia, em termos de caça e em termos de coleta de frutas, de plantas para a sua alimentação. E aí depois de um tempo, quando se esgotavam esses recursos, ele então se mudava para outra região e buscava também da mesma forma essas fontes. Da mesma forma também nós vemos que a água sempre foi o centro das atenções de todas as civilizações, de todos os grupos que de alguma forma tentavam sobreviver. Tanto é assim que todas as sociedades daquele período se estabeleceram próximos a rios, próximos a oceanos, principalmente a rios, já que eles dispunham de água doce para a sua sobrevivência. Partindo dali, quando o homem começou a se tornar mais desenvolvido, a gente pode imaginar como as coisas eram. Ele buscava pedras, por exemplo. Essas pedras eram necessárias não apenas para a construção da sua habitação, quando eles começaram a se estabelecer em determinadas regiões, deixando de ser nômades, começaram então a construir as suas cabanas, os seus casebres, precisavam de madeira, precisavam de pedra para poder construir ali os seus instrumentos, os seus utensílios, as suas armas. E aí então, saindo daquela época da pedra lascada, da pedra polida, e depois entrando na época dos metais, quando ele começou a fazer combinações dos metais, a gente percebe aí o desenvolvimento da sua inteligência, ele começou a perceber que na Terra ele encontrava os recursos que ele precisava. Não era mais necessário esperar milagres, não era mais necessário esperar que nada acontecesse sem a sua colaboração. Ele precisava transformar. E aí então, nesse período de transformação, o homem fez experiências, fez combinações, analisou situações para poder chegar na sua condição atual. Hoje nós olhamos, por exemplo, os nossos computadores, olhamos os nossos livros, olhamos os nossos carros. Então a gente imagina que esses produtos, porque hoje a gente tem um conhecimento de que a indústria de transformação, primeiro a indústria básica, depois a indústria secundária, que faz ali, que produz para nós esses utensílios, esses bens de consumo, hoje nós temos esse conhecimento, mas a gente vê esses elementos hoje, que a gente pode pegar que desde a energia que nós utilizamos para os nossos computadores, até o próprio computador, no material plástico, no metal, no silício, no cobre, em todas as partes do computador, tudo isso é extraído da natureza. E a gente percebe então que interessante a capacidade que o homem tem de transformar. Não existe nada, não existe absolutamente nada no nosso planeta que não tenha como fonte de origem a Terra. Tudo isso se transformando, tudo isso sendo processado de acordo com as necessidades humanas. Então a gente percebe que o nosso planeta, com todos os seus minerais, com todos os seus elementos, nos dão esses recursos. Até mesmo o nosso corpo não apenas precisa, mas o nosso corpo é fonte da natureza. Embora ele tenha o seu elemento biológico, o seu elemento orgânico, os componentes minerais, os seus sais minerais e tantos outros elementos do nosso corpo fazem parte da natureza. A passagem
A passagem lendária, a passagem mitológica de Adão e Eva, que Deus formou o homem do barro, ele é simplesmente uma versão mais simplificada de uma realidade. Que o nosso corpo ele é composto de 70% de água, mais tantos e tantos elementos da natureza que nós consumimos através daquilo que os animais absorvem, daquilo que as plantas absorvem. E aí então a gente percebe que, tirando esse elemento vivo, esse princípio espiritual, esse princípio vivo, tudo que existe no nosso mundo hoje, inclusive o nosso próprio organismo, também é composto desses elementos da natureza. Então nós temos tudo aquilo de que nós necessitamos para a nossa existência. Mas o que os espíritos nos chamam a atenção, ele coloca, é por isso que faz a Terra produzir de maneira a fornecer o necessário a todos os seus habitantes, pois só o necessário é útil, o supérfluo jamais o é. E aí então o engraçado, quando a gente começa a analisar essa questão, é perceber que tem pessoas que gostam de acumular bens, que na verdade nada mais acumulam do que terra transformada. Quando falam dos seus iates, quando falam de suas mansões, quando falam de suas joias, quando falam de tudo aquilo que para ele é luxo, nada mais é do que terra transformada, que o espírito, um princípio inteligente, se apega com tanta voracidade, simplesmente para satisfazer aos seus prazeres, satisfazer ali aos seus caprichos. Então a gente vê assim que como a nossa relação com a Terra é interessante, do apego que a gente tem a ela e da necessidade que a gente tem, não apenas daquilo que é necessário, mas daquilo que pode nos dar aquele certo conforto, aquele certo status. Aí a gente percebe que a relação daquilo que é moral com aquilo que é material. Tudo é matéria, tudo é terra, tudo é natureza. A nossa relação, que costuma ser, infelizmente ainda, um pouco distorcida. Shanri colocou, mas também inconscientemente usado tudo por nós, na questão do egoísmo, poluindo, etc. e tal. Essa questão da poluição é, para nós ainda, a imaturidade que nós temos nesse relacionamento, porque a gente acha que nada precisa ser renovável, nada precisa ser conservado. A gente sempre teve aquele capricho de criança, né, que simplesmente brinca, depois que não gosta mais do brinquedo, aí joga fora. E nós ainda mantemos na nossa consciência, ainda infantil, esse mesmo hábito, esse mesmo comportamento. Só que, passado esse tempo todo, de 20 anos para cá, de 30 anos para cá, o nosso planeta começou a ver essa nossa relação de modo diferente. Então aqueles termos como ecologia, como reciclagem, como conservação, são expressões utilizadas nessas 3 últimas décadas, onde nós começamos a olhar para o nosso mundo hoje percebendo as consequências. Primeiro, que esses recursos não são renováveis. Segundo, porque aquilo que nós utilizamos e descartamos vem para nós depois como lixo. E terceiro, as consequências do mau uso desses recursos, que são mudanças climáticas, que são efeito estufa, poluição e tudo mais. Então a nossa relação com esses meios naturais estão começando a se transformar a partir de agora, ainda que de um modo muito lento. Nós já conversamos sobre isso outras vezes, mas vale a pena a gente reforçar, que na época em que eu estudava na escola não se falava sobre essa questão da conservação, de ecologia, eram nomes que simplesmente não existiam. Os nossos vocabulários começaram a se tornar mais aperfeiçoados conforme a nossa inteligência vai também avançando. E aí então, naquela época não se estudava. Hoje nós pegamos nos livros de ciência e nós vemos capítulos que as crianças estudam. Eu brincava que há uns dias atrás, pois é, Shanri, eu brincava alguns dias atrás com a minha sobrinha prima, né? Ela é filha da minha prima, e ela tem 3 aninhos. Então ela fala pelos cotovelos, mas é uma criança de 3 anos. E a gente foi comer um chocolate, aí então ela desembrulhou o chocolate, deu um pedaço para mim, pegou um pedaço para ela, aí eu falei para ela, agora você pega esse papel e joga no lixo. Ela olhou para mim, levantou o dedinho e falou assim, é para reciclagem. Isso com 3 anos de idade. E essa fala dela, com 3 anos de idade, é uma coisa que na nossa época não tinha. Então hoje as crianças estão aprendendo de modo diferente. Porque na escola ensinam para ela que a reciclagem é importante, embora elas não saibam o porquê. Mas a necessidade é real. E hoje nós não temos mais uma questão educativa, nós temos congressos e seminários de extrema gravidade pelo mundo afora que estudam isso. Os governos estão preocupados com essa questão da renovação dos recursos naturais, da preservação do meio ambiente. Já não é mais simplesmente uma questão de um capricho acadêmico.
Especialistas estão se formando com seus doutorados, com seus pós-doutorados, com as suas livres docências, em conhecimentos avançadíssimos em termos de reciclagem, de conservação. Então, vemos ali então que não é apenas ali a natureza nos oferece, Deus nos oferece tudo. Ele nos oferece os recursos, mas também nos oferece a inteligência e nos dá responsabilidade sobre ela. Aquilo que nós destruímos é aquilo que nós teremos que reconstruir. E hoje nós temos dentro do meio espírita palestrantes que trabalham em torno do eco da ecologia e do espiritismo, como é o caso, por exemplo, de André Trigueiro, que é um dos cruzados, digamos assim, que levantam essa bandeira da ecologia vinculada com a doutrina espírita, para poder mostrar para nós que não basta apenas a gente se ver como matéria. É importante a gente se ver como espíritos utilizando essa matéria e que, pelo processo reencarnatório, nós voltaremos nesse mesmo palco, nesse mesmo ambiente, para poder reutilizar aquilo que nós mesmos deixamos como herança. É como se nós estivéssemos enterrando um tesouro que depois de um tempo a gente voltaria para poder pegar aquilo que foi enterrado. Dessa forma, então, nós vemos que estamos começando a estudar também esse aspecto espiritual. E eu confesso para vocês que quando esse assunto foi veiculado, há mais ou menos uns 4 anos, quando eu ouvi a primeira palestra do André Trigueiro, que eu não conhecia, e aí então nós tivemos um seminário lá no Centro Espírita Leão Denis, no Rio de Janeiro, que foi transmitido aqui pelo Paul Talk, e nesse seminário estava dizendo meio ambiente e ecologia. Vocês já devem ter visto, né, quando vocês pegam prospectos de programação de congressos, seminários espíritas, a gente vai olhar quem são os palestrantes, qual é o assunto que eles vão tratar. E tem uns que a gente se interessa, tem outros que nós somos indiferentes, tem outros que a gente dá aquela torcidinha no nariz e fala, nossa, mas que tema mais chato. Aí eu olhei ecologia e meio ambiente, eu falei, mas o que esse camarada quer falar sobre esse assunto? Eu falei, mas eu vou assistir porque eu conheço o camarada da televisão. Ele é jornalista do Globo News. Eu falei, bom, jornalista falando nisso, eu não sabia que ele era espírita, deixa eu ver qual é a dele, porque eu acho um jornalista inteligente, com boas colocações, com boas análises. E aí então, tomado por essa curiosidade, comecei a assistir, a ouvir, no caso, pela transmissão, essa palestra. E muito me interessou. E eu comecei a perceber assim, essa lógica eu não entendia. Eu não imaginei que nós pudéssemos fazer uma abordagem espírita de um assunto tão cotidiano, de um assunto tão rotineiro. E ali nós conseguimos tirar muitos frutos. E hoje ele é convidado para vários e vários congressos para falar sobre esse assunto, falando do consumo, falando do nosso apego, falando da destruição, falando da falta de renovação. Então hoje nós começamos desenvolvendo a nossa inteligência e desenvolvendo também a nossa percepção espiritual da gravidade que é a nossa relação com esse meio ambiente, porque nós estamos muito mais preocupados com o supérfluo, que é aquilo que satisfaz aos nossos caprichos, do que as nossas necessidades. E aí então nós começamos a perceber que esse nosso mau uso desses recursos é exatamente aquilo que provoca as desigualdades sociais que nós observamos hoje, em que em alguns locais do mundo nós temos aqueles que utilizam com abundância esses recursos, não apenas porque possuem, porque hoje nós temos países que já não têm mais recursos naturais, mas têm dinheiro para poder fazer com que esses recursos sejam extraídos de outras regiões. E aí nós vemos desde a época das grandes colonizações, das grandes navegações, quando Portugal, por exemplo, veio aqui para o Brasil e a Espanha começou a explorar as Américas, começou a explorar a África, começou a explorar o Oriente. E aí a gente lembra que os portugueses vieram aqui e começaram a extrair o pau-brasil. E qual era o objetivo do pau-brasil? Essa extração. Vamos cortar tudo porque tem bastante, vamos então tirar o miolo dessa madeira para poder tingir as nossas roupas. Porque o vermelho, sendo ali uma cor muito cobiçada na Europa, que mostrava nobreza, que mostrava requinte, essa madeira fornecia esse tipo de tinta. Então vamos desmatar as florestas do Brasil, que é nosso quintal, que é um local que não tem dono, e a gente vai levando tudo para lá. Depois na América Espanhola, onde os espanhóis começaram a explorar também, veio ali a busca pelos metais preciosos e pelas pedras. Então vamos desmatar, vamos buscar, vamos fazer acontecer, tudo para o nosso capricho. De lá para cá, essa mesma lição começou a ser passada com os países mais poderosos, explorando os países menos desenvolvidos, mais carentes. E é exatamente aquilo que nós vemos hoje como consequência. Uma África completamente desestruturada em termos de economia, uma pobreza sem igual, nas Américas a mesma coisa, em regiões da Ásia a mesma coisa também.
E a gente vê o que? O homem, exatamente, alimentando essa ganância, alimentando esse poder, vai em busca desses recursos supérfluos para poder se satisfazer, esquecendo-se de que há aqueles grupos no nosso planeta, e é exatamente a maior parte, porque a riqueza se encontra concentrada nos grupos de maior poder, que é uma minoria, enquanto que os demais que precisam do básico para sobreviver acabam não encontrando. Eu disponibilizei para vocês um documentário que eu já tinha falado sobre esse assunto, inclusive quando nós voltamos aqui, deixa eu voltar um pouquinho, na lei de reprodução, quando se fala sobre população do globo, sucessão e aperfeiçoamento das raças e tudo mais, é um documentário muito interessante que foi produzido pela BBC de Londres, que é uma das grandes empresas de televisão do mundo. Eles fizeram um documentário chamado Quantas Pessoas Podem Viver na Terra. E está aqui, eu disponibilizo o link para vocês. Está aqui na área de texto, é só vocês assistirem, ele é dublado. O link está aqui do Mega Upload, só que ele está quebrado em 3 partes, porque do contrário ele acaba não aparece aqui na área de texto. Então assistam esse documentário porque mostra para nós que era a previsão que em 3 anos a Terra atingiria 7 bilhões de pessoas. E segundo nós vimos nos jornais que noticiaram, na última segunda-feira, segundo uma estimativa que é feita pela Organização das Nações Unidas, nós já atingimos esse patamar de 7 bilhões de pessoas. Lembrando que há 60 anos, antes da Segunda Guerra Mundial, e durante a Segunda Guerra Mundial, a população mundial era em torno de 2 bilhões e meio. Então, quer dizer, nós tivemos ali a triplicação da população mundial em 3 anos. E aí então a necessidade do consumo, porque esse documentário visa exatamente isso, a superpopulação que a Terra tem hoje e versus os recursos que são disponibilizados. E tem uma citação interessante, numa passagem desse documentário, que ele diz assim que dependendo do estilo de vida que é adotado por um grupo social, a Terra suportaria mais ou suportaria menos. Então ele diz, por exemplo, da Nigéria, que é uma população que precisa do básico para sobreviver, não dispõe daquilo que é o excedente, não dispõe dos caprichos, precisa de comer, precisa se vestir, precisa irrigar, precisa se proteger, apenas isso. Não precisa de joias, não precisa de mansões, não precisam de shopping centers, precisam do básico. Vivendo nesse estilo de vida, a nossa Terra suportaria 21 bilhões de pessoas. Isso é bem interessante. Se o estilo adotado por aquele grupo fosse dos ingleses, 2 bilhões e meio de pessoas viveriam confortavelmente naquele padrão. Se fosse adotar o padrão de vida dos americanos, naquele sonho americano, o American Dream, que eles tanto enaltecem nos seus programas, na sua política, onde todos devem ter oportunidade, onde todos devem ter conforto, a Terra suportaria apenas 1 bilhão e meio de pessoas. Dos recursos que ela pode oferecer e da quantidade daquilo que é consumido. Então a gente está naquele impasse hoje. Como é que a gente vai lidar com uma população excedente, comparado com o passado, com os recursos que nós disponibilizamos hoje? Temos tecnologia para isso. Percebemos hoje que a engenharia genética, através da utilização do material fornecido pelas plantas, por exemplo, cria plantas mais resistentes às pragas, cria plantas resistentes à falta de água, cria plantas que produzem muito mais do que se a natureza fizesse por si mesma. Nós temos hoje uma logística que faz com que os alimentos cheguem em cantos diferentes. E o interessante é que a gente pega essas nações, por exemplo, que acabam sobrevivendo, vivendo para poder satisfazer os seus próprios caprichos, elas fazem o seguinte, fez uma comparação, que até um tom crítico que foi utilizado nesse documentário, que alguns países da Europa e da América do Norte, como no caso do Canadá e África e Estados Unidos, e também da Ásia, como é o caso do Japão, eles estão comprando fazendas em países chamados países do terceiro mundo, não mais países apenas em desenvolvimento, embora o Brasil esteja sendo classificado como um país em desenvolvimento, também esteja passando por essa mesma situação. Então eles compram fazendas nesses países, grandes fazendas, equipam com todo tipo de maquinário, colocam profissionais da mais alta competência para poder produzir alimentos. E a partir do momento em que esses alimentos são produzidos, eles são exportados desses países para essas nações que acabavam investindo esses recursos. Então, os próprios países que têm essas fazendas não são beneficiados por esses recursos. Então mostra ali nações africanas que são sitiadas em grandes lotes,
né? A gente tem ali os latifundiários que acabam produzindo arroz, o básico, arroz, farinha, milho, que a gente acha ridículo isso, não, mas isso aí é farinha, isso aí é arroz, é coisa básica, mas sem esse básico não tem alimentação. E aí então essas nações acabam cedendo esses terrenos porque é vantajoso para esses governos receberem esses recursos, mas aquilo que é produzido não vai para a população que passa fome. Que é o caso que a gente vê, por exemplo, na Etiópia, que a gente vê na Somália, esses documentários, esses programas jornalísticos que passam hoje na televisão, mostrando pessoas que estão brigando para comer o básico. Enquanto que aquelas grandes quantidades, aqueles grandes graneleiros, aqueles navios enormes que saem dessas nações, levando comida que foi produzida no quintal dessas pessoas. A Cindizinha começou uma série, não foi só uma matéria no Fantástico sobre esse assunto. Domingo passado, o Brasil é, dentre os países, o único que produz mais ou menos a mesma proporção em que consome, né? Mas ainda assim, a gente percebe que com certo sacrifício, o Brasil também é um grande exportador de grãos. Então, parece um assunto meio banal, mas se a gente analisar hoje a quantidade de pessoas que tem, a quantidade daquilo que é consumido, do seu excedente, a quantidade de comida que é jogada fora, a quantidade de produtos que acabam sendo depois utilizados apenas para um conforto básico, para um conforto supérfluo, e depois descartado, e a quantidade de recursos que são utilizados, que é utilizado para esse tipo de produção, é uma coisa absurda, que hoje os congressos internacionais estão estudando. André Trigueiro fala que a gente não imagina a quantidade de água que é utilizada para produzir um carro. A gente pensa, mas um carro sim, porque o metal depende de água na sua indústria de base, na produção, na sua indústria metalúrgica. Depois a gente tem toda a borracha, nós temos o plástico, nós temos o tecido. Tudo aquilo que é utilizado num carro, se a gente pudesse desmontar um carro e olhar cada um dos seus componentes, a gente veria que para ele ser produzido ele depende desse recurso, de calor e de água, de energia e de água no caso, né? E aí então para fazer um carro, e aí então a gente pensa assim, mas o carro ele serve para você se locomover, tá, mas tem carro que custa 30 mil reais e tem carro que custa 2 milhões de dólares. E nem por isso deixa de consumir a mesma coisa. Então é esse tipo de desequilíbrio que a gente acaba percebendo hoje, e que precisa ser revisto, que é, né, uma das matérias de estudo dos centros acadêmicos, dos centros de pesquisa, que mostra a nossa falta de percepção com relação à nossa relação com o meio ambiente, a nossa relação com esses recursos naturais. Então a gente vê que somente essa questão, essa primeira pergunta que nós utilizamos hoje, Deus, dando ao homem a necessidade de viver, sempre lhe forneceu meios para isso, só essa pergunta daria um congresso, com vários palestrantes falando de assuntos diferentes dessa mesma questão. O que é muito interessante para nós. Na questão 705, por que a Terra nem sempre produz bastante para fornecer o necessário ao homem? Olha só, complementando exatamente aquilo que a gente falou agora. Respondem os espíritos. É que o homem a negligencia, o ingrato, e no entanto ela é uma excelente mãe. Frequentemente ele ainda acusa a natureza pelas consequências de sua imperícia ou de sua imprevidência. A terra produziria sempre o necessário, se o homem soubesse contentar-se. Se ela não supre a todas as necessidades, é porque o homem emprega no supérfluo o que se destina ao necessário. Vede o árabe no deserto, como encontra sempre do que viver, porque não cria necessidades fictícias. Mas quando metade dos produtos é desperdiçada na satisfação de fantasias, deve o homem se admirar de nada encontrar no dia seguinte, e tem razão de se admirar por se achar desprevenido quando chega o tempo da escassez? Na verdade, eu vos digo que não é a natureza a imprevidente, é o homem que não sabe regular-se. Hoje tem sido um fato curioso que no cinema eles têm tido uma preocupação muito grande com relação às grandes calamidades. Então, tanto filmes com zumbis, não sei se vocês já repararam no que passa na televisão, nos programas, como o filme que fala de uma era pós-apocalíptica. Eu assisti nesse fim de semana o filme, durante essa semana, fim de semana por causa do feriado ontem me desorientou. Eu também, por incrível que pareça, eu tenho uma certa fixação por esses filmes, Matador. Eu assisti o filme O Livro de Eli, ou O Livro de Eli, para quem prefere, que mostra um indivíduo que tinha que levar um livro importante para uma determinada região e vivia numa época pós-apocalíptica,
onde a água era disputada, onde os recursos naturais eram escassos, eram campos desérticos, eram campos sem nenhum tipo de alimentação, sem nenhum tipo nenhum tipo de fonte de recursos naturais. Simplesmente as pessoas viviam em função da sua necessidade mais básica. E aí então eram dominadas pelo seu próprio instinto. Onde Mad Max, por exemplo, né, Armando? Eu ia falar isso agora, mas na década de 70, ou início da década de 80, 1979, se não me engano, o primeiro Mad Max, que é com o então estreante, qual é o nome dele mesmo? Me esqueci, Mel Gibson. O estreante Mel Gibson, um jovem australiano que simplesmente estreava naquele filme, já mostrava a partir dali esse interesse pela humanidade de perguntar assim, como seria, mas naquela época era assim construído em função da Guerra Fria, porque eles imaginavam, uma bomba atômica vai explodir, e depois que essa bomba atômica explodir, como é que as pessoas viverão? Ou viveriam? Então, Mad Max foi baseado na pós-apocalipse de uma era atômica. Só que na década de 90 para cá, acabando com aquela época da Guerra Fria, acabando com aquela ameaça nuclear que se tinha antes, já era preocupação de grandes furacões, de um meteoro que atingia a Terra, de vulcões, de terremotos, tudo aquilo que destruiria a Terra e faria a humanidade se renascer, porque isso é importante, você vai renascer a humanidade partindo de um zero. Todas as bases, todas as fontes de recursos, todas as fontes de energia foram extintas, e aí então o homem começaria de novo, eu sou a lenda, Waterworld, né, ou seja, o mundo das águas. Então, ontem eu assisti um filme chamado Fase 7, é um filme argentino, que fala sobre um vírus que atingiu a Argentina, e muitas pessoas tinham que se proteger em casa, quarentena, contaminação, essas coisas. E depois de um tempo, você andava pela rua e via aqueles carros todos destruídos, as pessoas mortas, os corpos apodrecidos e tudo mais. Então nós temos ali vários e vários filmes hoje que mostram, no inconsciente do homem, aquela ideia da ameaça da natureza contra ele mesmo. Agora nós temos na televisão um filme chamado Contágio, que é um filme que está sendo anunciado nos cinemas, que é muito interessante também. Um vírus de altíssimo grau de infecção acaba matando grande quantidade de pessoas, e aquele desespero por uma produção de vacina. Né, Grande Júnior? Bom dia, pessoal que chegou. Então vemos no cinema aquilo que o homem expressa no seu inconsciente, aquilo que chama atenção, ou seja, a destruição daquele estilo de vida, daquele padrão de vida, para recomeçar um novo, brigando, a princípio, simplesmente para a sua sobrevivência. E é interessante também o homem sendo levado ao extremo e movido pelo seu próprio instinto, onde gangues são formadas, e essas gangues perambulam pelo mundo tentando encontrar esses recursos, subjugando os mais fracos e os mais fracos fugindo desses vilões. Essa ideia dos filmes hoje, que a gente percebe, é algo que é produzido em todo lugar. Como eu falei para vocês, na Argentina estão produzindo esses filmes, você vai no Japão, eles estão produzindo esses filmes, vai na Europa, é assim também. Assisti um filme alemão que falava de um grande furacão. Os piratas futuristas também, que estão ali simplesmente lutando para poder retirar, para poder roubar recursos para a sua própria sobrevivência. Então isso está presente hoje no nosso inconsciente, e é uma realidade, porque o nosso mundo hoje mostra para nós um certo tipo de ameaça. A população crescendo, os recursos se escasseando cada vez mais, e o homem tendo que brigar para poder sobreviver. Mas aí mostra o que para nós que os espíritos colocam? Essa é uma fase, um choque de um estilo de vida, pois é coincidência, né Beth? Então mostra que um estilo de vida de um tipo de padrão que nós tínhamos antes para um novo padrão de vida. E como a gente gosta sempre de desgraça, os filmes poderiam produzir assim as histórias nos seus roteiros, a ideia do homem se conscientizando, o homem se harmonizando, reflorestando, educando, não. Mas ele prefere o quê? Aquela desgraça toda para depois recomeçar. Ele não entendeu ainda que depende dele, ele se harmonizar com a natureza para fazer com que as coisas fluam de uma forma muito mais natural. Então, colocando para nós que a nossa necessidade mais básica pode ser suprida, mas a gente não tem ainda
não tem ainda interesse de ter apenas o básico, a gente quer ter o excedente. A gente quer ter o supérfluo. A gente quer ter o conforto. Então mostra o quê? E eu assisti um documentário que falava sobre, vou até disponibilizar para vocês depois, sobre o João de Abadiânia, o João de Deus, né? Aquele que faz as curas espirituais. Eu assisti um documentário sobre o trabalho que ele realiza lá, e um médico que se encontrava presente, ele dizia assim: nós não somos seres materiais vivendo experiências espirituais. Nós somos seres espirituais vivendo experiências materiais. É diferente. Então todo mundo vivendo na matéria, sobrevivendo, Deus sabe como, e rezando para alguma coisa cair do céu. E é exatamente o contrário, nós somos espíritos que estamos encarnados, interagindo com a matéria para voltar para o nosso estado natural. Só que a gente não se deu conta ainda. Essa ideia da espiritualização, que é uma era nova para a humanidade, em que ele começa a valorizar muito mais o espírito do que as suas ambições, é uma fase nova para nós. Que ela, a pouco e pouco, vem sendo compreendida, vem sendo vivenciada pelas pessoas, mas ainda esse lado material nosso é muito mais forte. Tem uma influência muito maior sobre nós do que essa parte espiritual. A gente só busca o espiritual quando está sofrendo. Se não houvesse sofrimento, todo mundo viveria bem. E isso mostra um certo ceticismo, principalmente nos países que são mais desenvolvidos. Para que eles vão ficar rezando o tempo todo se eles têm tudo? E onde as religiões são muito mais intensas, vivida com muito mais fervor nos países que têm menos recursos. Pega-se, por exemplo, a América Latina, e o modo que cada país vive sua religião, seja ela católica, seja protestante, seja de qualquer linha de pensamento. Mas percebe o quê? Que eles são devotos fervorosos, estão o tempo todo na igreja, rezando e fazendo acontecendo. Se você vai na Europa, por exemplo, embora vivam suas religiões, eles vivem ali, buscando alguma coisa para preencher um vazio interior. Não vão, por exemplo, rezar para poder cair chuva, pedindo comida, pedindo remédio. Eles rezam para dizer assim: poxa vida, mas né, eu preciso dessa conexão com Deus. Enquanto que aqui no Brasil, né, num documentário que eu vou, numa reportagem que eu vou colocar para vocês no nosso próximo encontro, mostra ali aquelas pessoas rezando para chover na sua horta, para poder colher um pouquinho de feijão, para poder se alimentar. O Armando colocou ali: a Revolução Industrial destruiu muito o planeta, não só os recursos, mas também a parte moral. Começou exatamente a vir ali a ideia da ganância, da ambição, onde o homem percebeu que ele poderia enriquecer muito mais com os recursos naturais. O advogado colocou para nós: o espírito se satisfaz através da matéria ou não tem essa necessidade? Quando a gente fala em satisfação, a gente não fala de você suprir aquilo que você precisa. Você fala de sensações. Nós vivemos ainda em busca de sensações. A sensação de prazer, a sensação de alegria. Basta você ver num shopping center uma pessoa que acaba de comprar um objeto que ela queria. Nessa época de Natal a gente vai ver bastante isso. Onde as pessoas vão às lojas se acotovelando desesperadamente, uma em cima da outra, para comprar ali o básico, para poder comemorar uma data que é de um teor espiritual dos mais elevados. Então mostra o quê? Que ele se satisfaz pela matéria. Ele precisa daquilo. O Natal sem presente não é Natal. Não é assim que a gente percebe? E isso mostra o quê? Que ele ainda tem a necessidade de ter esse contato com o material para poder viver de um modo feliz, porque a felicidade dele ainda depende disso. Né? Exatamente, Suzana. Aqui em São Paulo, vai com Deus, André, bom trabalho. Aqui em São Paulo a gente vê nessa época que você liga a televisão e temos ali os shoppings e temos ali um local muito interessante aqui em São Paulo, que é a região da chamada 25 de Março. Que é uma rua de grande comércio, um comércio barato, né, um comércio varejista bastante procurado, que quando a gente liga a televisão e vê as reportagens, a gente vê assim as pessoas se amontoando nas ruas, desesperadamente andando entre os corredores, carregando caixas em cima da cabeça porque está esbarrando uma na outra. Então é algo tão desesperador que a gente fica... É um tipo Saara no Rio de Janeiro, né, para quem não conhece, que é 25 de março. Então a gente começa a ver as pessoas, mas peraí, eles estão se pegando para comprar uma coisa mais barata, fazendo liquidações, fazendo isso, fazendo aquilo tudo, para comemorar alguma coisa que é espiritual. As pessoas se abraçarem e expressarem seus sentimentos, e trocarem recordações, não basta, você precisa entregar algum presente. Então, infelizmente, nós ainda dependemos daquilo que é exterior para nos satisfazermos. Mas o que os espíritos nos passam é que, conforme a gente vai evoluindo espiritualmente, o nosso prazer vem exatamente dessa comunhão com Deus, que para nós é alguma coisa impensável.
Quer dizer então que você sente prazer simplesmente fazendo uma prece? A gente fala sério, né? Sinto prazer ganhando um relógio caro, ganhando um carro, ganhando ali um vestido, ganhando uma joia, ganhando um eletrônico, seja lá como for. Eu sempre brinco com a Vaninha, né? Eu posso até falar que amo a Vaninha, mas se eu falar que eu a amo com celular de última geração, fica melhor ainda. Porque só o amor não alimenta, né? E é assim que funciona, é assim que são as nossas relações hoje. Né? Deixa eu ver, o Júnior colocou: na minha casa minha mãe já planeja evitar a quantidade de comida na mesa da noite de Natal, né? Que também é a satisfação do nosso, a satisfação da nossa ganância. Quer dizer, você não precisa do arroz, feijão para você se alimentar. Você tem que ter uma mesa farta para poder encher os olhos, que é exatamente essa busca de prazer. Né? A Belle colocou para nós, né, se pudesse, arrumaria uma caverna nessa época, estão todos estressados para comprar. É basta a gente, né, contribuir com os nossos pensamentos otimistas, com os nossos pensamentos amorosos, para que essa época, mesmo que seja muito consumista, que ela seja também pensada nesse lado espiritual. Isso que é mais importante. Né? Vamos em frente aqui para a gente não... Deixa eu ver se por acaso aqui o meu vídeo que eu coloquei já foi convertido. Não vai não, vou ter que deletar e colocar de novo, infelizmente. Mas a gente coloca no nosso próximo encontro, que também é um assunto bem interessante. Então vamos em frente, questão 706. Pode colar, filhinha. Deixa eu ver aqui. Como bens da terra, devemos entender apenas os produtos do solo? Respondem os espíritos: o solo é a fonte primeira de que decorrem todos os outros recursos, porque esses recursos, em última instância, são apenas uma transformação dos produtos do solo. É por isso que devemos entender pelos bens da terra tudo quanto o homem pode desfrutar nesse mundo. Então a gente conversou isso no nosso primeiro encontro. Não há nada, absolutamente nada, que você olhe à sua volta que não tenha como fonte de recursos a natureza. Nada. O seu computador, o seu relógio, a tinta que você usa nas suas unhas, a tinta do seu cabelo, a roupa que você está vestindo, o lustre da sua casa, tudo, absolutamente tudo é fonte da natureza. O homem, a única coisa que lhe pertence de fato, de um modo temporário, é o seu corpo físico, que também é uma fonte da natureza. Quando você faz um exame médico, um hemograma completo, por exemplo, analisa-se a quantidade de ferro, a quantidade de sódio, de cálcio, de potássio, de alumínio. Quando a gente pega aqueles complexos vitaminos de A a zinco, tem de tudo ali dentro. Recursos da natureza. Então, significa o quê? Que quando se fala sobre bens da terra, o homem não pode dizer simplesmente: olha, só aquilo me interessa, o outro não importa. Tudo é importante para ele. Só que, como a gente comentou, no início era apenas aquela ideia de eu vou retirar para produzir. Mas não tinha preocupação quanto tempo demoraria essa fonte de recursos e o que eu faria com o excedente depois que eu não utilizasse mais. Nós conversamos num encontro, num estudo nosso há um tempo atrás, que Carl Sagan, astrônomo bastante reconhecido na década de 80 pela educação sobre astronomia que ele nos proporciona pelos seus documentários, seus programas. Não sei se vocês se lembram, né, que domingo de manhã passava um programa, o Cosmos, que falava sobre isso. E ele falava exatamente do nosso modo de relacionamento com essa fonte de recursos. E caracterizava exatamente o avanço ou atraso das sociedades que faziam uso dela. E aí então ele dizia, como nós dissemos da outra vez, que uma sociedade ela passa por 3 etapas. Uma primitiva, uma em desenvolvimento e uma mais avançada. A primitiva é aquela sociedade que depende dos seus recursos da natureza, do solo, como por exemplo a energia que é produzida através dos recursos da água, através dos recursos do petróleo, que muitos desses recursos não são renováveis. Então ele vai simplesmente consumindo e produzindo e fica por isso mesmo. E isso com relação às suas fontes de energia. Depois, no segundo estágio, ele já começa a utilizar meios renováveis, a luz do sol, começa a utilizar o vento, começa a utilizar as ondas das marés. E aí o petróleo começa a ficar em segundo plano, pelo menos no que diz respeito às fontes energéticas. Hoje nós temos que o petróleo
já vem sendo estudado formas de utilizar, por exemplo, o hidrogênio, a energia elétrica, para poder fazer com que os carros se movam. E aí então, aqueles países que têm ali fonte de petróleo, que é uma fonte limitada, estima-se, por exemplo, que no Oriente Médio, nos países produtores de petróleo, eles teriam uma reserva de petróleo para mais 20 anos. Depois disso, eles já não teriam mais recursos. Daí então essa procura, esse desespero que se tem hoje na construção de pontos turísticos, como por exemplo Dubai, naqueles hotéis maravilhosos, aquelas ilhas, aqueles locais, aqueles hotéis 6 estrelas que eles chamam, porque eles precisam substituir a sua fonte de renda, porque sabem que daqui a 20, 30 anos, aquele recurso natural que é o petróleo já não mais existirá. Então eles estão atraindo investidores para poder se manter. E depois a gente volta, né, para o Mad Max de novo, que vai ser a guerra por combustível. Mostra os Estados Unidos preocupados também com essas fontes, porque eles dependem. Então, daqui a 30 anos, as frotas dos Estados Unidos serão movidas por combustíveis caríssimos. E aí então vem o Brasil e descobre o pré-sal, uma fonte de petróleo extremamente valiosa, mas em profundidades até então nunca exploradas. E o Brasil, com a sua tecnologia de ponta, começa então a desenvolver tecnologia para poder explorar esses recursos. Mas aí vai ser um tempo em que esses recursos serão os básicos, não mais para a manutenção dos veículos, mas para a utilização de plástico, tinta, solventes, produtos químicos. Todos esses elementos dependem desse petróleo. Então eles vão fazer o quê? Ou você utiliza o petróleo para poder produzir plásticos, que para nós é essencial, ou você utiliza esses recursos naturais para você produzir gasolina e óleo diesel, que a princípio pode parecer interessante, mas percebemos que o biodiesel já é uma opção que se tem, que é um produto renovável, já que você planta, depois você colhe o etanol, que é uma outra fonte de recurso. Então, é o homem utilizando então a sua tecnologia para entrar nessa segunda fase dos recursos renováveis. E a terceira fase que ele coloca para nós é a utilização de energias do espaço, energias cósmicas, que a gente não faz ideia como isso funciona, mas a princípio é aquilo que ele quer. O Sol, por exemplo, que embora seja desse segundo estágio uma energia renovável, será utilizada com muito mais intensidade agora, que são energias espaciais. Então, como isso vai ser utilizado, como o homem vai utilizar, infelizmente a gente não sabe. Mas mede-se, então, o grau de desenvolvimento de uma sociedade pela forma como ele utiliza esses recursos para produzir energia. Né? Deixa eu voltar um pouquinho só aqui em cima. A Mia colocou uma pergunta: cemitérios, os defuntos não contaminam o solo? Isso não afeta a água no subsolo? Isso me intriga deveras. Né? Desculpa se a pergunta não foi pertinente, extremamente pertinente. Nós temos hoje uma preocupação muito grande com a contaminação não apenas dos cadáveres, mas dos próprios lixões. Porque a gente pensa que cadáver é simplesmente um corpo biológico em decomposição. E quando se fala em elementos orgânicos em decomposição, você tem a comida que você joga fora no lixo. Você tem ali o seu arroz e feijão, são produtos orgânicos, que de certa forma são jogados em determinados locais, e o churume, que é aquele líquido que acaba saindo dessa decomposição, acaba depois se aprofundando nas camadas das reservas aquíferas que nós temos, e trazem sem dúvida nenhuma contaminação. Então não pensemos apenas nos defuntos. Muito mais preocupante do que os cemitérios são esses lixões das grandes cidades, que produzem toneladas e mais toneladas de lixo, principalmente lixo orgânico, sem saber o que fazer. Universidades, por exemplo, no interior de São Paulo, que nós temos aqui universidades de excelência, centros de excelência no estudo da renovação desses produtos orgânicos. Então eles produzem adubo natural através da compostagem, que é um processo de decomposição e reutilização desses recursos, que eles vão, por exemplo, fezes de animais, lixos, que são essas comidas orgânicas que vêm de restaurante, elas são separadas em recipientes específicos, são levados a esses locais e passam por esse tratamento. E depois esses adubos que são vendidos, que são orgânicos, são extremamente caros, porque eles são os mais puros, eles não têm química. E essa ideia também da produção de alimentos sem a utilização de produtos químicos também é uma ambição que nós temos hoje. Só que, infelizmente, como o Júnior lembrou aqui, o Morro do Bumba, que teve aquela tragédia no Rio de Janeiro esses tempos atrás, mostra exatamente isso. O homem não sabe utilizar o espaço, não sabe utilizar os recursos.
Aqui em São Paulo tivemos essa ameaça num grande shopping center aqui em São Paulo também. Quer dizer, tudo fica, então, é questão burocrática, já é outra história, né, Júnior? Já é uma questão burocrática. Mas percebemos aqui que o homem está utilizando recursos para poder minimizar aquilo que ele fez de errado no passado, porque não se tinha preocupação. E aquilo que nós falamos na década de 80, década de 70, a preocupação da sociedade não era em preservar, não era em estudar o problema. Agora o problema começa a sair. Né? Então, até mesmo os meios de sepultamento que nós temos hoje, nós temos as cremações, mas aí tem a preocupação dos crematórios de utilizarem filtros especiais para não jogarem poluentes na atmosfera. Nós temos sepultamentos químicos, que são produtos que simplesmente dissolvem os corpos. Então, são formas que as pessoas estão utilizando de utilizar. Mas o problema, Armando, é que a gente não sabe ainda como fazer. É um apego muito grande ainda, e não é nenhuma cultura religiosa, mas é um apego que se tem à matéria. Você não vai tratar mal o corpo, por exemplo, de uma pessoa que você gosta, independente se é religioso ou não. Até mesmo um ateu, quando ele vê a mãe dele sendo sepultada, o filho, um pai, alguma coisa, ele sempre procura um jeito de fazer com que aquele corpo seja bem tratado, com carinho e tudo mais. E como é que a gente vai fazer? Vai jogar fora, simplesmente? Então, hoje, as cremações já são uma opção. Mas mesmo assim tem pessoas que têm esse medo muito grande. Já é uma questão de cultura, sem dúvida nenhuma. Né? Mas vemos ali tantas e tantas situações que precisam ser estudadas, precisam ser analisadas. O Nando colocou em cima para nós: acredito que os cadáveres não possuem produtos químicos tão fortes para passar tantas camadas para contaminar o lençol freático. Mas assim, o básico, né? Aquela camada superficial, dependendo do local onde você está. Os cemitérios hoje estão perto das cidades, né? Então muitas chuvas, muitos alagamentos que se tem hoje e tal. Então, são utilizados. Para alguns casos, por incrível que pareça, os cemitérios acabavam fornecendo muito adubo para as regiões onde eles ficavam, e eles produziam ali sem nenhum tipo de preconceito. Mas para nós é alguma coisa muito problemática, né? Então está ali, o Nando colocou, né, minhocasa, que é ali uma técnica de compostagem, que é também ali a utilização desses produtos químicos, né? Deixa eu ver aqui. Será que dá para queimar restos mortais, ossos, por exemplo? Sim, sim. Dá sim, porque os crematórios, né, eles utilizam alta temperatura e os corpos não ficam nada, fica só aquele pozinho mesmo que a gente já conhece. Né? A Nina colocou: só compra em feira ecológica, é um pouquinho mais caro, né, isso irá poupar a saúde, consultas médicas, exames e remédios de problemas vindouros pela química, intoxicação por antibióticos, hormônios, conservantes, agrotóxicos. Né? Mas ainda assim a preocupação que se tem é a nossa saúde, não é o recurso natural. Né, Nina? Quando isso quando virar para a natureza, a gente também vai ter preocupação com a gente mesmo. Então vamos lá em frente, para a gente poder continuar aqui para nós. Vamos lá aqui então. 707, vamos em frente. Os meios de subsistência falam frequentemente a certos indivíduos, mesmo em meio da abundância que os cerca. A que se deve ligar esse fato? Então, os meios de subsistência faltam frequentemente a certos indivíduos. É o que a gente coloca nas nações que são subdesenvolvidas. Onde eles têm ali, não tem absolutamente nada praticamente para poder tirar recursos. Nós temos guerras civis que são feitas, basta a gente olhar, por exemplo, na própria Nigéria, que é uma grande produtora, em Serra Leoa, são grandes produtores de diamante. E a preocupação dos governos, pelo menos aqueles governos que não têm essa visão humanitária, é extrair esses recursos, vender e depois comprar armas para poder dominar, porque já que as tribos estão sempre em conflito. Né? Outros países vivem da mesma forma, buscam muito mais a riqueza pelos recursos naturais do que a preocupação com a produção de recursos para poder sustentar a população. E até hoje a gente vê isso. Nós temos ali governos que nessas épocas políticas enaltecem muito a questão social. É importante você ter educação, é importante você ter segurança, é importante você ter transporte, é importante você ter trabalho. Todas essas questões são sociais. Mas na prática, as placas aparecem onde tem viadutos, as placas aparecem onde tem grandes construções, porque é isso que chama atenção. Então a visão ainda dos governos é ainda a construção de grandes monumentos para poderem fazerem as suas propagandas, já que a questão social ainda não tem o retorno que eles esperam. Você não tem um rótulo, né? Uma criança que você salva, uma pessoa que é hospitalizada, ela não vai fazer propaganda a teu favor. O que vai fazer exatamente são os monumentos.
Então, é uma visão ainda materialista, até mesmo das instituições governamentais que estão ali gerenciando. E até mesmo porque, importante a gente lembrar, que a população ainda está muito presa a valorizar aquilo que ela pode ver, não aquilo que ela não vê. Um governante que cuida de escola, que cuida disso, cuida daquilo outro, tem muito menos valor do que aquele que constrói. Então nós valorizamos o quê? Aquilo que podemos ver, aquilo que nós podemos admirar, não aquilo que é importante para nós. Quando nós começarmos a voltar, quando desenvolvermos consciência política, que é o que a gente falou na época em que nós tivemos a eleição aqui no Brasil, que foi ano passado, se não me engano, não, foi esse ano, não foi? Foi ano passado, em setembro e outubro e novembro do ano passado, que nós tivemos eleições que o brasileiro não gosta de votar. Inclusive tem uma campanha na televisão que fala para nós que o que é válido é o voto facultativo. Você vota se você quiser. Você não tem obrigação. Mas se optarmos por um voto facultativo, como é que será o nosso comportamento político nesse sentido? E a gente pensa assim, mas o que esse assunto tem a ver com doutrina espírita? Fala de consciência, fala de responsabilidade. Quando nós tivermos uma educação política para elegermos governantes que valorizem muito mais a população, não se preocupem com construções e tudo mais, nós veremos uma grande transformação no nosso mundo. Significativa, que ainda vem sendo protelada por falta de preocupação, já que ninguém repara, já que ninguém exige e tudo mais. A Shanri colocou para nós: a doutrina surge na Terra para ensinar os homens o bem viver. Ela mostra todas as diretrizes do amor, mas a humanidade as recusa, por lhe faltar a maturidade que corresponde à assimilação das luzes do coração. Assim frisa Miramês, e é assim que funciona mesmo. Enquanto nós não tivermos uma consciência espiritual da nossa realidade, de você ver o seu semelhante como espírito, que está ali com tantas necessidades quanto você, a gente não vai ter aquela visão egoísta ou materialista de pensar assim, olha, eu posso ganhar mais, então eu ganho mais, já que ele não pode, o problema é dele. Existe uma fantasia em alguns filmes, Eu lembro sempre de Star Trek, Jornada nas Estrelas, que vive ali no século 22, século 23, em que em alguns episódios mostram pessoas que vieram do passado ou que ficaram congelados durante muito tempo e de repente despertam. Aí eles dizem assim, escuta, onde está o banco? Onde que eu posso comprar tal coisa? Aí os habitantes daquele futuro dizem assim, olha, o mundo mudou muito. Você não tem mais a necessidade de comprar nada. A sociedade te oferece aquilo que você precisa. Então simplesmente a sociedade produz para ela mesma consumir, como acontece nas tribos primitivas hoje. Já que o César chegou por aí, a gente fala dos indígenas, onde todos trabalham por eles mesmos. São pequenos núcleos sociais, onde nós temos ali a produção, a caça, não é mais para vender, embora os índios tenham mudado bastante hoje. Eles loteiam suas terras para poder fazer com que haja aquela exploração de diamantes, de ouro e tudo mais. Então nós temos ali as tribos que trabalhavam, as mulheres fazem a sua parte com relação aos utensílios, artesanatos e os cuidados com a família, enquanto os homens produzem. E não há necessidade de ninguém produzir mais do que ninguém. Pois é, exatamente, o Matador. Capitão Picard, que era ali um dos comandantes das naves daquela federação futurista, fala exatamente sobre isso. O equilíbrio que a sociedade no futuro precisa alcançar, onde se trabalha para produzir, não se trabalha para poder satisfazer suas próprias ambições. É algo utópico para todos nós? Pode parecer utópico ainda, algo fora da nossa realidade, mas é esse o objetivo, é isso que nos leva a essa conscientização que os espíritos trazem para nós. E esse mundo de regeneração tem essa proposta. Uma mudança de consciência, uma mudança de atitude, uma mudança de postura diante daquilo que o mundo pode oferecer, onde o homem vai valorizar muito mais o seu próprio desenvolvimento do que as suas posses. Açúcar colocou, não basta saber, mas ter consciência para mudar o nosso comportamento. O conhecimento não significa necessariamente sabedoria. Nós temos ali os valores mais o conhecimento, isso sim classifica a sabedoria. Um homem sábio é aquele que tem conhecimento e sabe utilizar. Nós ainda temos muito mais conhecimento do que valores. E essa é uma preocupação que os espíritos ainda têm, e por isso essa é intensamente passando para nós tantas e tantas informações. Então aqui, os meios de subsistência faltam frequentemente a certos indivíduos, mesmo no meio da abundância que os cerca. A que se deve explicar esse fato? A gente vê pessoas na rua, por exemplo. Vem aqui em São Paulo, você tem ali uma favela, uma comunidade, perto de um grande condomínio, então por que há essa diferença? Já que a natureza oferece os mesmos recursos para todos.
colocam para nós os espíritos. Isso se deve, né, ao egoísmo dos homens, que nem sempre fazem o que devem. Em seguida, e o mais frequentemente, a eles mesmos. Buscai e acharei. Essas palavras não querem dizer que seja suficiente olhar para a terra a fim de encontrar o que se deseja, mas é necessário procurar com ardor e perseverança, e não com displicência, sem se deixar desanimar pelos obstáculos, que muito frequentemente não passam de meios de pôr à prova a vossa constância, a vossa paciência e a vossa firmeza. E aí fala para nós que a natureza nos fornece tudo, mas é importante o homem saber como fazer, por que fazer e com que objetivo. Ou seja, ele sabe por que ele tem que produzir um sofá, mas por que exatamente está produzindo aquele sofá? Simplesmente para sentar? Se é para sentar, por que tem um sofá que custa 10 vezes mais do que o outro? Se ele tira da terra recursos para produzir um carro, ele sabe que o carro é para se locomover, mas com que objetivo há essa diferença de valores? Satisfazer a uns e não satisfazer a outros. Kardec então coloca um comentário aqui sobre esse tema. Vamos lá então. Se a civilização multiplica as necessidades, também multiplica as fontes de trabalho e os meios de vida. Mas é preciso convir que, nesse sentido, ainda muito lhe resta fazer. Quando ela tiver realizado a sua obra, ninguém poderá dizer que lhe falte o necessário, a menos que o falte por sua própria culpa. O mal para muitos é viverem uma vida que não é a que a natureza lhes traçou. É então que lhes falta a inteligência para vencerem. Há para outros um lugar ao sol, mas com a condição de cada qual tomar o seu e não dos outros. A natureza não poderia ser responsável pelos vícios da organização social e pelas consequências da ambição e do amor próprio. Aqui já é uma outra questão que a gente entra, antes da gente continuar. Quando se fala que a natureza não pode ser responsável pelos vícios da organização social e pelas consequências da ambição e do amor próprio, a gente vê quem que tem muito mais valor. Um homem que trabalha numa bolsa de valores, um homem que trabalha, que é economista do mercado de capitais, ou um agricultor. Certamente aquele que aparentemente tem uma visão, traz uma aparência de bem vestido, uma aparência de um homem, um executivo, tem um ar muito superior do que aquele que vive no campo. Mas a gente vê então que essas ambições de ficar circulando papéis e circulando moeda, bolsa que sobe, bolsa que desce, dólar que sobe, dólar que desce, tem aqui perdas de ganhos, quer dizer, não há produção, há simplesmente circulação de dinheiro para poder beneficiar aqueles que conseguem jogar com esse mercado. Então o mercado financeiro hoje, ele é utilizado para, infelizmente, satisfação de interesses pessoais. Mas pela quantidade, quando a gente vê, por exemplo, abre os jornais no caderno de economia, e a gente começa a utilizar a quantidade de dinheiro que circula nessas transações virtuais, porque a gente percebe não se produz, simplesmente transferem-se valores, transferem-se dados de um local para outro, em que as pessoas sacam sem terem produzido. Eu investi, por exemplo, num capital de uma empresa, a empresa de certa forma se beneficiou, mas eu investi naquela empresa e depois colhi os frutos. Aí a pergunta é, o que eu produzi exatamente? Nada. Eu apenas joguei com a oscilação do mercado. Esses são um dos vícios, é um cassino sem dúvida, César. É um cassino onde as pessoas brincam com muito dinheiro e ficam viciadas nisso, esse é que é o pior. É um desespero, quando a gente vê que bolsa subiu, bolsa desceu, todo mundo fica desesperado. Pessoas que investem seus recursos, eu estou aposentado, tenho um dinheirinho guardado, eu vou aplicar na bolsa. Mas o que ele produziu exatamente com isso? Nada. Esse é um dos vícios sociais que a gente acaba enfrentando hoje, né? Ou seja, ambição, amor próprio. Todo mundo quer investir dinheiro numa bolsa de valores e tirar depois uma grande quantidade. Aí fala assim, nossa, ganhei muito dinheiro, vou viajar. Aí a pergunta é, mas o que você fez exatamente para poder receber esses recursos? Nada. Você jogou com as regras do mercado hoje, com um dos vícios da nossa sociedade. Vamos lá então. Seria preciso ser cego, entretanto, para não se reconhecer o progresso que nesse sentido tem realizado os povos mais adiantados. Falamos então dos povos mais adiantados na nossa sociedade terrena. Graças aos louváveis esforços que a filantropia e a ciência reunidas
não cessem de fazer para a melhoria da condição material dos homens, e malgrado o crescimento incessante das populações, a insuficiência da produção é atenuada, pelo menos em grande parte, e os anos mais calamitosos nada têm de comparável aos que há bem pouco tempo. A higiene pública, esse elemento tão essencial da energia e da saúde, desconhecido por nossos pais, é objeto de uma solicitude esclarecida. O infortúnio e o sofrimento encontram lugares de refúgio. Por toda parte a ciência é posta em ação, contribuindo para o acréscimo do bem-estar. Pode-se dizer que atingimos a perfeição? Oh, certamente que não. Mas o que já se fez dá-nos a medida do que pode ser feito, com perseverança, se o homem for bastante sensato para procurar a sua felicidade nas coisas positivas e sérias, e não nas utopias que o fazem recuar em vez de avançar. Aqui então, lembra para nós, Kardec, nas suas colocações, aquilo que no passado era um comportamento, aquilo que no passado era um padrão na nossa sociedade, e que isso foi se modificando conforme a sociedade foi evoluindo nessa questão intelectual. Hoje nós temos uma grande preocupação, depois da Segunda Guerra, que a gente sempre fala de guerra, é sempre muito trágica, é sempre muito destrutiva, é sempre muito danosa, mas como diz Leon Denis no seu livro O Espiritismo e a Guerra, eu acho que é esse o nome, ele lembra que na época ele viveu durante a Primeira Guerra Mundial. E ele dizia que a França estava acomodada nos seus próprios vícios. E aí, então, a Primeira Guerra Mundial fez com que as pessoas se tornassem mais solidárias e mais patrióticas. Porque, do contrário, ela continuaria naqueles vícios. Vícios, a gente lembra sempre, vícios de uma sociedade egoísta, vícios das sensações. De repente vem a guerra, você para de pensar. Você já não tem tempo de pensar em sair para ir num shopping. Você tem que pensar no quê? De guardar comida para você sobreviver. Então as guerras vêm, na verdade, da lei de destruição que a gente vai estudar, para destruir muito mais do que destruir pessoas, destruir propriedades, destruir padrões. Porque a gente modifica completamente o nosso modo de viver depois de uma grande tragédia como essa. E a Segunda Guerra foi um grande exemplo. Foi talvez para nós o conflito mais significativo que nós tivemos nos últimos séculos. E isso por quê? Porque depois de ter essa destruição toda, mais de 20 milhões de pessoas morreram nas mais diversas situações, durante combates, durante os holocaustos, durante os campos de concentração, suicídios que eram praticados, assassinatos banais. Depois de tudo isso, nós tivemos uma reformulação na visão da nossa sociedade, a Organização das Nações Unidas, que a princípio veio para formar um Conselho de Segurança, para fazer com que o mundo hoje analisasse cada situação de conflito antes de embarcar nessa atitude, nessa iniciativa, porque sabia do grau de destruição que isso provocava. Mas muito mais do que criar um Conselho de Segurança, nós tivemos a Organização Mundial de Saúde, que faz uma análise de tudo aquilo que acontece na nossa sociedade hoje. Nós temos a Associação Mundial de Comércio, nós temos a Unicef, que cuida de crianças. Nós temos vários órgãos que têm muito mais preocupação social do que com guerra. E tudo isso aconteceu por quê? Porque esses conflitos foram despertando a consciência das pessoas, e a gente vê hoje a Organização Mundial de Saúde preocupada com o grau de AIDS que tem na África, com a produção de remédio. O Brasil teve uma contribuição significativa nisso. O então ministro da Saúde, José Serra, quebrou patentes de remédios do coquetel contra a AIDS. E isso fez com que as empresas produtoras desses medicamentos entrassem com processos e fizerem acontecer, mas não. O Brasil conseguiu ganhar a quebra da patente e depois distribuiu a fórmula desses medicamentos para vários países que viviam assolados por essa doença. E a gente percebe que, poxa vida, mas uma organização como a ONU se preocupou com isso? Sim, se preocupou. Porque agora a visão é outra. Graças aos louváveis, de novo Kardec, graças aos louváveis esforços que a filantropia e a ciência reunidas não cessam de fazer para a melhoria da condição material dos homens, e malgrado o crescimento incessante das populações, a insuficiência da produção é atenuada, pelo menos em grande parte, e os anos mais calamitosos nada tem de comparável aos de pouco tempo. Nesse documentário, que eu vou colocar de novo aqui para vocês, deixa eu pegar aqui novamente, Quantas pessoas podem viver na Terra, né, a produção da BBC de Londres, que eu coloquei no início, está aqui para quem quiser baixar. Ali tem uma passagem interessante que mostra um departamento da ONU, Organização das Nações Unidas, que tem radares, satélites espalhados em torno da Terra, fotografando
e analisando, acompanhando a quantidade de alimento que vem sendo produzido. Porque uma lavoura, quando ela é produzida, ela tem uma determinada cor, um determinado formato. Então essas telas são fotografadas de tempo em tempo, frequentemente, e analisada, porque se por acaso uma dessas imagens mostrarem que aquele campo não está produzindo mais, significa, de certa forma, que alimentos deixaram de serem produzidos. Então eles analisam regularmente essas regiões produtoras de alimento para saber como está a distribuição de alimentação, a quem está produzindo e o que está produzindo, porque dependendo da lavoura, a cor naquela imagem acaba se modificando. Nós temos ali produção de trigo, tem uma cor, produção de milho tem outra cor. Então eles acompanham inclusive a produção de alimentação para poder saber como é que a humanidade vai sobreviver se precisar. Aí nós temos o Brasil, centro das atenções do mundo, que hoje é um grande produtor e distribuidor de alimentos, não apenas de grãos, mas também de carne. Nós temos na Ásia, a China principalmente desperta muita atenção, um país super populoso, super consumista, que precisa não apenas daquilo que ele produz, mas também da produção de outras regiões. E a África carente de alimentação. E isso mostra o quê? A sociedade se reorganizando, se preocupando com si mesmo, mas ainda não é o suficiente. Porque a gente fornece para esses países mais carentes aquilo que nos sobra. É a questão do óvulo da viúva, né? Mostra as nações bem desenvolvidas que dizem assim, olha, os Estados Unidos fizeram doações de tantos milhões de dólares. Tá, doaram aquilo que quiseram. Mas se nós pegarmos, por exemplo, qual foi o investimento que fizeram no seu desenvolvimento próprio, na sua própria proteção, coloca ali 50, 100 vezes mais do que aquilo que foi doado. O Brasil, por exemplo, oferece tecnologia para a África hoje para a produção de alimentos. Tá, mas oferece, o que a gente vai ganhar em troca? Não é simplesmente graciosamente falar, olha, a gente vai ensinar vocês a produzir comida. Tá, eu faço isso para vocês, mas em troca as nossas empresas, que são construtoras, vão também aí dominar um certo mercado para fazer isso. Então ainda há essa questão da barganha, onde a gente valoriza assim, olha, eu dou com a mão direita, mas a esquerda está coçando aqui atrás. Então mostrando qualidade de vida aumentando, a sociedade se preocupando consigo mesma, os recursos sendo distribuídos com mais igualdade, tudo isso para nós são ações que começam a serem tiradas dos projetos, estão ali sendo vividas no modo embrionário, mas que ainda tem muito para se fazer. Mas enquanto o homem não faz, a sociedade vai continuar exigindo. Aquele que tem menos vai sempre exigir o que tem mais. Desigualdade, doenças, violência, tudo isso consequência de desigualdade social. Quando houver o equilíbrio, nós não precisaremos mais disso. E é essa expectativa que nós teremos quando vier o mundo de regeneração. Espíritos regenerados, moralmente equilibrados, preocupados em fazer com que o seu semelhante se desenvolva tanto quanto ele, não apenas intelectualmente e moralmente, mas também o conforto material que é importante. Então, meus amigos, a gente para por aqui, tem mais 2 questões ainda a serem lidas aqui embaixo, 3 questões a serem lidas, mas que a gente depois dá continuidade, porque o próximo assunto também está bem ligado com esse daqui. Tá bom? Então, esperando, né, a expectativa é sempre grande que o tema que a gente abordou tenha sido proveitoso de alguma forma para as nossas análises, para as nossas reflexões e até mesmo para as nossas pesquisas e estudos. Então, enquanto isso, assistam depois àquele documentário que eu passei para vocês, né, da BBC, e a gente depois vai falando. E quando vocês assistirem a esses filmes catastróficos, como eu falei para vocês, desses do contágio que está sendo passado no cinema, filme de zumbi, filme de destruição, de apocalipse e tudo mais, pensem sempre que é o inconsciente, essa visão que eu tenho, é o inconsciente das sociedades querendo quebrar padrões para poder recomeçar. Porque tem sempre aquela esperança. Como eu comentei com vocês, no livro de Eli, que nós assistimos, mostra exatamente isso. Um homem que quer começar a renovar a sociedade através de uma palavra divina, de uma palavra especial. É essa a expectativa que se tem. Bom,